Se aventurar na trilha do Oregon em busca de novas oportunidades foi uma decisão difícil e extremamente perigosa que muitos migrantes tiveram que tomar. Acidentes, doenças e animais selvagens não impediram que milhares de pessoas emigrassem e fizessem a longa jornada na trilha. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre a arrepiante trilha do Oregon no Oeste Selvagem. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Em meados da década de 1840, os primeiros emigrantes rumo ao oeste encontraram ouro na Califórnia. As histórias inundaram o leste prometendo o Eldorado do Oeste, provocando uma onda de emigração a partir de 1849, apropriadamente chamada de Corrida do Ouro da Califórnia. Homens e mulheres foram apanhados na emoção. Luzena Wilson, uma mulher que viajou pela trilha do Oregon com seu marido e 2 filhos, escreveu: "A empolgação com o ouro se espalhou como fogo, até mesmo em nossa cabana de toras na pradaria, e como não tínhamos quase nada a perder, poderíamos ganhar uma fortuna. Cedo pegamos a febre." Outros também pegaram a febre do Oregon por outros motivos. Além da corrida do ouro, havia uma promessa contínua de uma vida em terras melhores. Em 1850, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Doação de Terras do Oregon para encorajar mais migrantes a se mudarem para o oeste. De acordo com a lei, cada indivíduo receberia 320 acres de terra. Era um incentivo tão grande para viajar que algumas pessoas fizeram a viagem, conseguiram suas terras e voltaram para o leste. Para viajar com leveza e eficiência na trilha do Oregon, a maioria dos migrantes teve que abrir mão de muitos dos bens que possuíam e partir apenas com o necessário. Muitos relatos revelam que as pessoas deixaram as casas que construíram, as terras, os negócios e os luxos que possuíam. Eles mudaram suas vidas, colocaram o que precisavam em um vagão de escuna de pradaria de 4 metros de comprimento por 1,5 metro de largura, esperando que eles fossem os poucos sortudos que fariam uma fortuna. Nem sempre ficou claro desde o início quais itens levar e quais deixar. Em seu relato, Luzena Wilson, uma empreendedora da Corrida do Ouro, escreveu: "Foi uma carga estranha, mas abrangente, que guardamos em nossa escuna da pradaria, e algumas coisas que eu considerava necessárias quando começamos tornaram-se luxos pesados, e em poucos dias caí no à beira da estrada um bom número de panelas e chaleiras desnecessárias, pois com bacon e farinha pode-se fazer poucas mudanças, e são necessários poucos recipientes para cozinhá-los." A doença era o principal perigo ao longo da trilha do Oregon. Das cerca de 350 mil pessoas que viajaram para o oeste, aproximadamente de 6 a 10% faleceram devido a doenças. A forma prevalente da doença era a cólera, resultante da água parada e poluída. A doença era virulenta e não havia cura, causava diarreia e vômito e geralmente mataria a vítima no dia em que apresentasse os primeiros sintomas. A disenteria era outra doença comum, também causada por condições miseráveis e insalubres. Ao contrário da cólera, no entanto, havia uma cura e contraí-la não era uma morte certa. Outras doenças também atormentavam a trilha, incluindo sarampo, febre das montanhas, escorbuto, intoxicação alimentar e pneumonia. Mas essas não eram tão problemáticas ou mortais para o migrante da trilha do Oregon quanto a cólera ou a disenteria. A trilha do Oregon era um caminho árduo, mas era um dos meios mais seguros de viajar para o oeste, desde que os migrantes prestassem atenção a todos os perigos naturais em potencial.
A jornada inteira poderia levar de 5 meses a 1 ano, atravessando as grandes planícies, o Rio Platte e as Montanhas Rochosas, cada seção com seus próprios perigos e desafios. Para minimizar os possíveis perigos, a maioria das expedições e caravanas deixavam Independence, Missouri, no final do inverno, com a chegada das primeiras folhas de grama. Partir no início da primavera tornava menos provável que os viajantes experimentassem condições terríveis de inverno, mas apresentava outros problemas. Qualquer pessoa na trilha do Oregon era obrigada a cruzar o rio Northern Platte, em Wyoming. O rio, em uma de suas travessias mais populares, tinha de 100 a 200 metros de largura e 3 metros de profundidade em seu ponto mais profundo. Ao longo da trilha, os migrantes também se deparavam com outros perigos, animais selvagens. Veados, alces, lobos e ursos, entre outros animais, tornavam as viagens ainda mais arriscadas. Porém, alguns dos mais inesperados e perigosos era o bisão americano. Esses animais poderiam se deslocar para os campos de imigrantes de forma rápida e inesperada, deixando pouco tempo para sair de seu caminho. Um dos maiores medos para muitos dos migrantes eram os povos nativos americanos. Havia uma infinidade de diferentes culturas nativas americanas ao longo da trilha, mas a maior parte do medo foi alimentado por histórias geradas em meio a combates em múltiplos conflitos e disputas, que generalizavam interações violentas como norma. Quando a migrante Lucina Wilson encontrou pela primeira vez os nativos americanos, ela temeu por sua vida e de sua família. Ela escreveu: "Eu tinha lido e ouvido volumes inteiros de seus atos maldosos, o ataque a homens inofensivos, castigos a mulheres indefesas. Essas histórias, no entanto, provaram ser falsas para a maioria das pessoas que viajavam pela trilha do Oregon. Os nativos eram amigáveis e trocavam pôneis por uísque e tabaco com os bandos de imigrantes reunidos, provando que seu medo era infundado." Embora as estatísticas variem muito, a morte ainda era uma ocorrência comum na trilha do Oregon. Das cerca de 350 mil pessoas que viajaram ao longo da trilha, estima-se que 20 a 30 mil padeceram. Embora as causas de falecimento fossem das mais variadas, a maioria foi causada por doenças, saneamento inadequado e acidentes. Além do peso emocional que a morte geralmente apresenta, o enterro do falecido representava outro problema para os migrantes, e muitos tiveram que ser enterrados por onde passaram, quase sempre sem um sepultamento adequado. Assim foi a arrepiante trilha do Oregon em busca de uma vida melhor no Velho Oeste. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história.